Então, nós vamos continuar o nosso assunto falando sobre polaridade das ligações, certo? A polaridade, ela depende muito do tipo de ligação que é feita entre os átomos. Como nós vimos, os átomos, eles são as menores partes que formam toda a matéria, tudo que está em nossa volta. Compreender como eles se ligam, como eles se organizam, como ocorrem os arranjos, como essa questão das cargas que estão no átomo, elas se interagem e formam as substâncias e ditam muitas vezes o estado físico, como tudo ocorre. Então, vamos aprofundar ainda mais esses conceitos. A polaridade, primeiramente, para entender a polaridade, a gente vai partir do conceito, né, justamente dessas cargas, dos íons que são formados. Então, polaridade das ligações. Observe isso aqui. Eu tenho o cloro e o hidrogênio, certo? Ambos não metais e vão formar uma ligação. O que acontece? O cloro, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Veja, ele tem bem mais elétrons aqui, certo? Na última camada. Há uma tendência maior dele receber elétron do que o hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Peraí, pessoal. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma ligação um elemento mais eletronegativo que o outro, isso quer dizer que esse elemento que é mais eletronegativo, ele vai atrair mais o elétron de um dos átomos, formando polos na ligação. Então, vejam, se esse elétron aqui... Vocês estão me escutando direitinho? Tá tudo ok? Imagem, os slides, tá tudo ok? Sim, professora. Ótimo. Então, observa aqui, ó. Simbolizando aqui o eletrohidrogênio, e esses aqui, os elétrons do cloro, o cloro, por ser mais eletronegativo, ó, ele tem a capacidade de atrair esse elétron mais para esse lado da ligação. Fazendo isso, ele forma desse lado uma maior quantidade de elétrons, vai formar o polo negativo e vai fazer com que esse aqui seja o polo positivo. Então, polaridade tem sim a ver com polo positivo e negativo. Então, o que eu posso dizer da ligação entre o hidrogênio e o cloro? Que essa ligação é considerada polar, ou seja, ela forma polos. Professora, para que esses polos na ligação? Esses polos ocorrem justamente para um polo atrair o polo positivo da outra molécula, que vai atrair o polo negativo da outra molécula, e o positivo, e eles vão se atraindo e se agrupando e formando os aglomerados, né, as moléculas lá, a substância em si que a gente consegue visualizar. Então, essa polaridade determina muito isso aí. A ligação entre o hidrogênio e o cloro, porque o cloro é mais eletronegativo, é uma ligação polar, ou seja, forma polos. Agora vejamos a ligação entre hidrogênio e hidrogênio. Perceba, eles não têm diferença de eletronegatividade. Não há. Ambos têm a mesma quantidade de elétrons, a mesma questão do núcleo atrair o elétron do outro e vice-versa. A eletronegatividade é a mesma. Então, quando ocorrer uma ligação entre átomos iguais, que possuem a mesma eletronegatividade, nós dizemos que a ligação entre eles será apolar. Ó, apolar, não forma polos. Bem, dentro de uma ligação, vocês conseguiram compreender o que seria o conceito de polar e apolar? Quando é polar é porque eles fazem polos, e quando é apolar é porque não fazem polos, porque eles possuem a mesma eletronegatividade. Exatamente. É idêntica, certo? Vamos imaginar, vamos fazer uma analogia aqui. Você sabe aquela brincadeira de cabo de guerra, né? Ficam do lado do outro puxando, né? O cabo de guerra. Se um dos lados é mais forte, o que acontece? Ele puxa o outro e ganha, né? Assim? E se as forças forem iguais, puxando ao mesmo tempo, eles se equilibram e fica ali.
Então, fazendo uma analogia, na questão da polaridade, a molécula é polar quando um lado é mais eletronegativo que o outro e atrai os elétrons mais para um lado da molécula. Sendo apolar, isso fica ali, tem a mesma força, a mesma eletronegatividade. Então, eles permanecem apolar, sem formação de polos. Nós vimos isso nas ligações. Nós vamos entender agora como ocorre a polaridade nas moléculas. Uma molécula que pode ter mais de um átomo, mais de 2 átomos, no caso, com 3, 4, 5 átomos ali. Então, como é que vai acontecer para a gente descobrir se essa molécula é polar ou não polar? Então, a polaridade de uma molécula possui mais de 2 átomos, é expressada pelo vetor momento de polo resultante. Então, o que é um vetor? Você que já estudou lá em física, um vetor é um segmento de reta orientado que indica um deslocamento, não é isso? Um trabalho, uma orientação. Então, veja, quando eu falo de eletronegatividade, a gente está falando de atração de elétrons mais para um lado da molécula, para um átomo em si. Então, quando a gente analisa todas as ligações feitas entre o átomo e percebe que um desses átomos está atraindo mais, porque ele é mais eletronegativo os elétrons, então vai haver formação de polos. Mas quando esse vetor resultante é nulo, eu digo que a molécula ela é apolar. Como assim? Voltando para o exemplo que eu falei ainda agora do cabo de guerra. Então, se está um puxando para um lado ou para o outro, um é mais forte que o outro, vai ver uma puxar mais para um lado, então ambos vão todos na mesma direção, polar. Se tiver igual para os dois lados, o vetor resultante, mesma direção, certo? Mesma intensidade, sentidos opostos, então vai ser apolar, não formará polos. Vamos ver exemplos. Então, por exemplo, a molécula de dióxido de carbono, que a gente viu justamente até na geometria, né? Que ela tem uma geometria linear. Bem, o pessoal está querendo participar da aula com um e-mail sem ser educacional. E eu já falei que eu não vou aceitar. A gente sabe bem por quê. Então, se eles falarem com vocês aí pelo WhatsApp ou pelo chat, avisa, certo? Que eu não vou aceitar se não for com e-mail institucional. Então, vejam só. Aqui nós temos carbono ligado a 2 oxigênios. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui a canetinha. O que vai acontecer? Ó? Se o oxigênio é mais eletronegativo, esse oxigênio vai atrair esses elétrons da ligação nesse sentido. Certo? Já essas ligações aqui com o segundo oxigênio, ele vai atrair mais para esse lado aqui. Então, perceba que esse oxigênio atrai para um lado e esse para o outro. E eles ambos são iguais. Então, a eletronegatividade é igual. Se você observar, o vetor é justamente o que eu estou representando aqui, esse segmento de reta orientado, que indica, no caso aqui, onde os elétrons estão sendo mais atraídos, os elétrons da ligação. Perceba que estão na mesma direção horizontal, certo? Tem a mesma intensidade, porque são eletronegativos, né, ambos, e em sentidos opostos. Então, se está em sentido oposto, eles vão se anular, e aí vai ocorrer o que nós chamamos de apolaridade na molécula, ou seja, essa molécula é apolar. A resultante das forças que atraem, né, tem a mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos, é nula. Vocês devem ter visto isso em física também. Você vai adicionar aqui o conceito às moléculas, a polaridade das moléculas. Então, CO2 é uma molécula apolar, porque não forma polos. As forças resultantes dos vetores, né, é justamente nula. Eu tinha as setas e eu escrevi. Acontece. Continuando. Agora, observa aqui a molécula da água. Veja que a geometria vai influenciar.
Quando a gente viu essa molécula aqui ser linear, os vetores ficaram na mesma direção. Já na molécula da água, é uma molécula angular, certo? Então, os vetores, eles vão ficar em que sentido? Veja só, nesse sentido. O hidrogênio, ele só tem um elétron na última camada e o oxigênio 6, então ele é mais eletronegativo. O que vai acontecer? Ó, a ligação, né? A eletronegatividade vai puxar esse elétron nesse sentido aqui. Do mesmo jeito com esse hidrogênio. Percebam que o vetor resultante das forças, ele migra para o mesmo polo. Então, vai atrair os elétrons mais para esse lado. Então, tem aqui, ó, o vetor resultante é nesse sentido, certo? O que vai causar polaridade na molécula. Então, tem aqui uma molécula polar, certo? Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade e a resultante das forças desse vetor é diferente de zero. Professora, quando fala diferente de zero, eu vou ter que fazer algum cálculo? Não. É só você compreender que a força resultante está num sentido da molécula, elas não se anulam, porque elas não têm a mesma direção e o mesmo sentido, certo? No caso, elas não têm a mesma direção, têm intensidades iguais, mas os sentidos, né? No caso delas aqui, está no mesmo sentido dessas. Então, elas vão se somar, formando um polo na molécula. Só uma dúvida. Pode falar. Essa questão do apolar e do polar tem a ver com as substâncias que não se misturam, tipo água e óleo? Sim, tem sim. A molécula de água é uma molécula polar. Então, aqui, como eu estava mostrando para vocês, deixa eu pegar aqui a caneta. Esse lado aqui vai ser o lado negativo. E aqui vai ficar, certo? O lado positivo. Então, o que acontece? Esse negativo e o positivo, eles vão interagir um com a molécula do outro. Um com a molécula do outro, um com a molécula do outro. Já no caso do óleo e das gorduras, geralmente são moléculas apolares, não formam polos. E é justamente o que acontece, por isso que o óleo não se mistura com a água. E aí a gente vem, né, com aquela teoria de que semelhante dissolve semelhante. O que é isso? Moléculas polares dissolvem moléculas polares. Então, se você misturar álcool com água, eles se misturam, porque o álcool ele é polar. Já que você misturar a água com o óleo, ela não se mistura, como foi falado. Já se você pegar o óleo e misturar com outra gordura, eles se misturam. É tipo assim, se você sujar a mão de graxa. Se você tá com a mão suja de graxa, de óleo, e você passar só água, você vai perceber que não vai sair da sua mão, não é isso? Então, você usa, por exemplo, quando o pessoal que usa graxa ou tinta, que chama tinta óleo, acrílica e tal, se eles passam o solvente, sai. Mas um solvente que seja específico, já com a água só, não vai sair. Então, semelhante dissolve semelhante. É justamente isso. Moléculas polares se misturam com moléculas polares. Apolares não se misturam com polares. Apolares se misturam com apolares. Complicou? Então, veja. Polar... Foi bem fácil de entender. Foi, né? Ainda bem. Esse conceito, esse estudo não é tão difícil, não. Ele só é mais a questão de você, se você já entendeu ligação e fez, por exemplo, aquelas estruturazinhas da geometria molecular, por que estudar geometria molecular aí? Porque é justamente por conta dos vetores resultantes, né, das forças de atração, que você vai saber se a molécula é polar ou apolar. Vamos fazer um exercício aqui para a gente fixar melhor. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre os seus átomos. Certo? Então, se você fez lá direitinho o seu exercício, tá sabendo aqui que a bolinha preta é o carbono, a branquinha é o hidrogênio, ó, carbono e oxigênio, a vermelhinha. Aqui tem oxigênio, 2 hidrogênios, a água.
E aqui tem até esse modelinho lá, que é o hidrogênio e o cloro. Analise a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos ligados diretamente entre si, das moléculas representadas, átomos de elementos diferentes, eletronegatividade, forma geométrica também. Certo? Deixa eu só voltar aqui. Então, dentre essas moléculas, pode afirmar que são polares. Então, veja, a letra B nós fizemos ainda há pouco, não foi isso? Que é justamente aquela que tem o carbono C dupla O, ó, 2 oxigênios. Então, está atraindo um para esse lado e outro para esse. Eu acho Logo, que é A e C. essa aqui, o Não, valor A vai e... ser igual a 0, então vai ser uma apolar. Vou botar AP para apolar e P para polar, certo? Uhum. Se você analisar essa segunda estrutura, né, ó, o carbono é mais eletronegativo, então vai atrair esse para cá, esse para cá. Tá atraindo os elétrons. Então, esse para cá e esse para cá. Se você perceber, um vai anulando o outro. Então, ela também vai ser o quê? Apolar. Já no caso da água, a gente acabou de ver. A água é uma molécula polar. Uhum. Ops. E também do hidrogênio e do cloro, que a gente viu no início. Também é uma molécula Polar. polar. Então, quais são polares? A e D. Dentre essas moléculas, pode afirmar que são polares apenas C e D, não é isso, pessoal? C e D. Então, letra E seria a correta. Ok? Tira foto dessa questãozinha e depois passa para o caderno, tá bom? Para vocês terem. Ou então eu vou deixar disponível, acho que eu já deixei lá disponível os slides, e depois vocês copiam, colocam esse exercíciozinho no caderno. A gente não vai fazer isso agora para não tomar tempo, mas depois vocês podem fazer isso. Alguma dúvida? Não, professora. Ótimo, então vamos continuar. Ah, meu Jesus, o negócio está girando tudo em agora aqui. Então, essas são as alternativas. Vamos compreender como é a questão. Assinale a alternativa em que todas as espécies no estado gasoso apresentam momento de polo elétrico. Então, vejam só. Acho que deu um problema nesse slide. Estava com as estruturas todas aqui. Então, o NF3, ele é piramidal. Então, vai ser uma molécula polar. Não sei se vocês lembram da molécula piramidal, né? Aquela que justamente fica tipo um tripé assim. Então, perceba que o flúor, nessa história aqui, ele é mais eletronegativo. Logo, vai atrair para esse lado e vai fazer com que essa molécula seja polar. Sempre quando tiver uma diferença de eletronegatividade muito alta, você vai perceber que ela vai ser polar. A da água, nós vimos que ela é uma geometria angular, também se torna polar. E a tetraédrica com ligantes, nesse caso aqui, vamos entender. Vou colocar aqui a estrutura, vou tentar aqui carbono. Espera aí, só um minutinho. Vou tentar aqui. O carbono, certo? Ele vai estar ligado a 3 cloros. Então, ele tem aquela geometria tetraédrica, que a gente tinha falado. Vou colocar assim, certo? Mais ou menos. Então, vai ser com um hidrogênio. E com cada cloro aqui. Vou colocar só um aqui, mas vocês entendem que os outros serão os cloros.
certo? Então, o que é que vai acontecer? No momento de polo, esses cloros, eles atraem, certo? Nesse sentido, cada um para um lado, vai atrair o do carbono, já que ele é mais eletronegativo. E no caso, como tem o hidrogênio aqui em cima, esse hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono, então ele vai atrair nesse sentido. Perceba que não anulou o vetor resultante. E é o que acontece, a geometria continua polar. Então, sempre só vai ocorrer a polaridade na molécula quando esses vetores, quando essas forças de atração dessas ligações, elas anularem uma outra. E como é que anula? Tem que estar na mesma direção e em sentidos opostos. Lembra lá do cabo de guerra que eu falei para vocês, da brincadeira? Um puxando para um lado, um puxando para o outro. Na mesma intensidade, na mesma direção, aí eles se anulam, certo? Mas se tiver, um exemplo, tem mais gente puxando para esse lado, aí as forças vão migrar mais para esse lado, então, polar. E apolar se os vetores forem nulos. Terceiro, dentre as substâncias abaixo, indique aquela que apresenta a molécula mais polar. Então, ambas são bem parecidas. Então, para ser, todas elas aqui são polares? A pergunta é essa. Descartando já, nós saberíamos que, ó, a letra A, nós temos hidrogênio ligado a hidrogênio. Então, são uma ligação, né, de átomos Apolar. idênticos. É exatamente, que tem a mesma eletronegatividade, é apolar. A mesma letra coisa E. acontece na letra E, não é isso? Uhum. E aí nós teríamos aqui justamente entre esse e esse, de B a D, para resolver. E aí, no caso, entre flúor, cloro e bromo, o que tem o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Então, o que tem maior eletronegatividade, o que tiver maior diferença, vai ser o mais polar. Então, aqui nós teríamos a letra B. Professora, e como eu sei que é o assim mais eletronegativo? É daquele assunto que nós estudamos sobre propriedades periódicas na tabela. Uhum. A eletronegatividade, ela cresce na tabela da esquerda para a direita, de baixo para cima. Aí, se você for lá na tabela da esquerda para a direita, de baixo para cima, você vai ter justamente na coluna 17 o flúor, o elemento mais eletronegativo, certo? Da família dos halogênios. Os gases nobres, eles não entram nessa classificação. Mas o flúor é o mais eletronegativo. Todos que tiverem naquela área ali, dos não metais, eles são os mais eletronegativos. O que é isso? Essa tendência de atrair os elétrons para si. Tem mais força de atração desses elétrons. Por isso que os não metais têm tendência de receber elétrons e os metais têm tendência de doar elétrons. E justamente porque os não metais são mais eletronegativos e se encontram naquela região ali da tabela periódica. Ok? Ok. Bem, falamos sobre polaridade, a gente já compreendeu o que é um polo de uma molécula e tudo. E agora nós vamos falar sobre interações intermoleculares, forças intermoleculares. A palavra já está falando. Intermoleculares, não vai ser mais entre os átomos, vai ser entre as moléculas. Nós estávamos vendo que um átomo interage com o outro nas forças de, como nós chamamos agora, de eletronegatividade. E agora a gente vai entender o que ocorre entre essas moléculas. Há uma força para unir. Então, você imagina a água líquida em si, uma atraída pela outra ali, certo? Há uma força que faz com que elas permaneçam juntas, uma interação. Então, nós vamos compreender como ocorre isso. As forças intermoleculares são as ligações que resultam na interação entre moléculas, isto é, mantêm unidas moléculas de uma substância. As ligações intermoleculares podem ser
em dipolo permanente e dipolo permanente, que é quando a gente viu justamente que essas moléculas polares que formam polos, o polo positivo dela atrai o polo negativo da outra molécula, um vai atrair no outro e são polos permanentes, então dipolo, dipolo. O polo positivo atrai o polo negativo. E aí há uma interação entre essas moléculas. Dipolo induzido, dipolo induzido, que também pode ser chamado forças de dispersão ou de London, e pontes de hidrogênio, certo? A gente vai ver cada caso. Então, a interação de polo permanente e dipolo permanente é justamente isso aqui. Então, perceba, a gente falou lá no início da molécula do ácido clorídrico, que é o HCl, ok? Então, perceba o que está acontecendo aqui, que nós temos, nessa molécula que é polar, a gente tem aqui ó, o polo positivo e o polo negativo, que interage com o polo positivo da outra molécula, que o polo negativo dessa molécula interage com o polo positivo, e assim vai ocorrendo as interações. Em uma molécula polar, sua extremidade negativa atrai a extremidade positiva. O mesmo ocorre com sua extremidade positiva, que interage com a parte negativa de outra molécula vizinha. Então, ele já tem polos permanentes, e um vai atraindo o outro. Conseguiram compreender isso aí? Sim, professora. Vejam, esse tipo de substância que ocorre interação de polo permanente e polo permanente, devido a eles já terem polos fixos, positivo e negativo, e essa interação ser maior, eles têm os maiores pontos de fusão e ebulição. Okay? Isso também interfere naquelas temperaturas, como a gente sabe da água. A água, ela é uma molécula polar, ela vai ter polo positivo e negativo, vai interagir dessa forma, de polo, e vai aumentando isso aí. Agora, devido à água, deixa eu só adiantar aqui. Devido à água, ela ter o hidrogênio ali na situação, ela vai formar o que nós chamamos de pontes de hidrogênio, que são as interações mais fortes que há dentro das substâncias. Por isso, o ponto de ebulição da água é a 100 graus, ao nível do mar. Mas antes de falar disso, a gente vai falar um pouquinho ainda, existe também a interação de polo induzido e de polo induzido. O que é isso? Nas moléculas apolares, tá? Elas são apolares, não tem polo sozinha ali. Uma nuvem de elétrons se encontra em constante movimento. Então, aqui, pessoal, imagina que essa nuvem de elétrons, elas se encontram movimentando aqui. Quando se aproxima, numa fração de segundo, se aproxima dessa outra molécula, ela faz com que esses elétrons que estavam aqui salte lá para o outro lado. E aí vai formar um polo instantâneo positivo e um polo instantâneo positivo. E ela como se fosse girando para o mesmo lado, certo? Aí, instantaneamente, vai formar um polo positivo e um polo negativo. E aí ocorre a interação entre essas moléculas. Vejam, essa interação, ela é bem mais fraca. Daí, por exemplo, essa molécula que nós estamos estudando, o H2, ela é um gás. Então, geralmente, quando a interação é menor, eles formam essas substâncias no estado gasoso, certo? Que se separam de forma mais rápida. Se durante uma fração de segundo, veja o que está escrito aí, ó, esta nuvem eletrônica estiver deslocada para um dos extremos da molécula, pode-se dizer que foi criado um dipolo induzido. Isto é, por um pequeno espaço, a molécula possui polos. Pequeno espaço de tempo, ela vai produzir um polo na outra e vai ocorrer essa interação. Daí a questão, a gente explica do chamamento dos gases. Não há tanta interação, mas há uma interação aí entre eles. Um caso extremo de atração dipolo-dipolo pode ocorrer quando temos o hidrogênio ligado a átomos pequenos e muito eletronegativos, como, por exemplo, flúor, oxigênio e nitrogênio. Veja, essa atração, essa ligação que tem uma atração muito forte, elas só vão ocorrer entre o hidrogênio, certo? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, nós chamamos de ponte de hidrogênio. Então,
essa atração é muito forte e ela só é verificada quando ocorre essa ponte de hidrogênio. Essas substâncias são verificadas nos estados sólido e líquido. Como eu disse o exemplo da água. Na água não tem hidrogênio e oxigênio, então o hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio. Então, a eletronegatividade deles, o que vai acontecer? Vai atrair mais para o oxigênio, vai ter o polo, e pelo oxigênio ser bem mais eletronegativo do que o flúor, então o que vai acontecer? Vai ocorrer a formação de uma ponte de hidrogênio. Por isso a gente verifica esse tipo de interação nos estados sólidos e líquido. Ok? Alguma dúvida? Tá dando para compreender direitinho? Tá, professora. Então, Já quais essa são os parte. tipos de interação? Dipolo permanente, dipolo permanente, não é isso? Que já tem os polos. Dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é justamente as que são apolares, que ocorre ali uma formação de interação. Geralmente encontramos desse tipo de interação os gases. E quando for hidrogênio somente com flúor, oxigênio e nitrogênio, é que nós encontramos essa forte atração chamada ponte de hidrogênio, e geralmente essas substâncias estão no estado sólido e líquido. Olha só que interessante aqui. Vamos ver as pontes de hidrogênio que são mais intensas que as forças de polo permanente, e estas mais intensas que a de polo induzido. Então, veja aqui, eu tenho um exemplo da molécula de água, ó. H2O. Aí o oxigênio se liga a esse polo do hidrogênio, uma interação, porque é positivo e negativo, que se liga com o outro, que se liga com o outro, e aí vão interagindo, né? A gente sabe que isso ocorre com milhares de moléculas por quantidade de água. Então, uma vai interagindo com o outro. Então, esse esqueminha ficou melhor de entender. não entendi. Essa imagem ficou bem melhor de entender como ocorrem interações. No caso, eles vão se ligando um ao outro, né? Interagindo. Não vai ter uma ligação como uma ligação química, mas vão interagindo, tá entendendo? Um polo positivo vai atraindo um negativo. Aí vão se agrupando, se agrupando, se agrupando até formar essa substância que nós conseguimos visualizar. Agora, essa era a pergunta: por que as moléculas de água, elas ficam juntinhas na forma líquida, que é a forma padrão dela, né? Se tiver na temperatura normal e também pressão normal, ela está líquida. Por que elas não saem gotinhas se separando? Como a gente falou assim, na sua forma padrão. Justamente porque há essa interação. E essa é a interação mais forte, que é a de ponte de hidrogênio, que ocorre entre hidrogênio, oxigênio, flúor e nitrogênio. Ela é mais intensa do que a de polo permanente, que é o que a gente viu, e menos intensa que a de polo induzido. Mais intensa, no caso, do que as outras que a gente falou. Então, veja só. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui. Na seguinte estrutura estão representadas moléculas de água unidas entre si por ligações. Então, ó, essa é uma moléculazinha de água representada, certo? Vamos só frisar aqui. Tem a ligação entre os átomos. Perceba que nessa figura tem esses tracinhos. Está vendo esses tracinhos? É a interação entre um polo de uma molécula e outro. Que tipo de interação é essa? Elas estão ligadas por que tipo de interação? Por ponte de hidrogênio. Por pontes de hidrogênio, muito bem. Por pontes de hidrogênio, letra C. Ok? Então, sempre que o hidrogênio estiver ligado a oxigênio, flúor e nitrogênio, ele vai formar pontes de hidrogênio. Então, um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Estudem. Uhum. Tchau, professora. Tchau, tchau.